Boa noite, amada igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12. Mas antes da leitura, eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez nos visitando nessa noite. Se tiver alguém pela primeira vez, dê um sinal com a sua mão aí, para que nós possamos dar as boas-vindas. Opa, está ali do lado da... Dê um abraço, dê umas boas-vindas aí à nossa jovem que está aí do nosso lado, que está visitando. Quem mais está pela primeira vez aqui? Lá atrás, lá, ó, temos lá o Marcelo já dando as boas-vindas. Sejam bem-vindos, queridos, que Deus abençoe, que vocês se sintam bem aqui no nosso meio. Amados, domingo passado nós estivemos meditando na palavra do Senhor a respeito do reino de Israel, né? Que até então, quando nós estivemos meditando ali, o Israel era uma teocracia e, de repente, o povo tomaram uma decisão de se tornar monarquia. E nós meditamos na palavra do Senhor a respeito daquela decisão que eles tomaram e o porquê e o que levou e o resultado daquela decisão. E hoje nós estaremos também compartilhando a palavra do Senhor no momento histórico do povo de Israel. Depois que se tornaram monarquia, tivemos aí 3 reis, que foi Saul, que reinou 40 anos, Davi, também 40 anos, e Salomão, também, que reinou 40 anos. E agora nós vamos ler uma passagem aqui, quando aqui é uma divisão, né, essa narrativa que nós vamos ler agora, é uma divisão do reino, aonde 10 tribos seguiram Jeroboão e apenas 2 tribos ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi. Então diz a palavra do Senhor, a narrativa, a partir do verso 1, do capítulo 12 de 1 Reis. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebade, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. E donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estivera na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, atendendo, falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E lhes disse: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens
lhe haviam crescido, e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então essa foi a decisão de Roboão quando assumiu o reinado em lugar do seu pai. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra essa que é viva, que é os Teus ensinos, ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, para meditar nessa porção da Tua palavra e sairmos daqui orientados, para que possamos, ó Deus, tomarmos decisões que venham glorificar o Teu nome e que venham ser bênção, ó Deus, nas nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, um momento decisivo que o povo viveram foi nessas duas ocasiões, essas duas datas, que foi a transição da teocracia para a democracia e agora essa divisão do reino de Israel. Veja bem, o motivo que levou essa divisão. Se você voltar aí uma folha, no capítulo 11, nós vamos encontrar o Senhor falando o porquê, né, dessa decisão. Ele diz aí, no capítulo 11, o versículo 33 diz: porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, Deus dos Sidônios, a Quemos, Deus de Moabe, e a Milcom, deuses dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, o motivo dessa divisão foi o pecado de Salomão. Salomão, ele começou o seu reinado muito bem. Ele pegou o reinado organizado. Davi, depois de 40 anos, entregou para Salomão um país, um reinado com a capital, com uma estrutura administrativa, e ele fez bem. Ele foi um rei que realmente ele fez com que o reinado de Israel chegasse a ser tão respeitado por todos os reis daquela região, que passou a ser um período sem guerras. Mas chegou um momento que Salomão, quando começou a se envolver com mulheres, e a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele teve 1000 mulheres, e muitas mulheres que ele casou, foi fazendo conchaves com outros reis, e através desses casamentos, o rei Salomão ele se perdeu na idolatria, e ele começou a adorar os deuses das suas mulheres, e por causa disso, ele abandonou a fidelidade do Senhor, e aí nós encontramos a Bíblia dizendo que por causa do pecado de Salomão, o Senhor decidiu então fazer com que esse reino fosse dividido. E aí nós encontramos, um personagem aqui chamado Jeroboão. Jeroboão, nós precisamos definir aí, Jeroboão e Roboão. Roboão era o rei, filho de Salomão. E Jeroboão, quem era esse personagem Jeroboão? Se você voltar de novo para o capítulo 11, e em casa você pode ler a respeito desse homem, a partir do verso 26, nós encontramos aí quem era esse Jeroboão. Capítulo 11, verso 26, que ele era filho de Nebade, e ele trabalhava, ele era um servo de Salomão,
e diz aí que Salomão, no versículo 28, colocou ele, né, na liderança de trabalho forçado. E de repente, Jeroboão recebe aí no versículo 30, uma profecia. Um profeta chamado Aias vai até Jeroboão e profetiza dizendo que Deus ia entregar para ele 10 tribos. E ali o sacerdote divide a sua capa em 12 pedaços e entrega 10 para Jeroboão e diz: olha, as 10 tribos Deus vai entregar na sua mão. E essa profecia chegou até o rei Salomão. E quando o rei Salomão ficou sabendo dessa profecia, perseguiu Jeroboão e ele foge para o Egito. E quando ele fica sabendo que o rei tinha morrido, ele agora volta para Israel. E aí diz o versículo aí, versículo 2, nós encontramos: tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, quer dizer, ouvido que o rei tinha morrido, e que Roboão tinha ido agora receber ali o seu reinado, ele agora se apresenta como líder, e diz a palavra do Senhor aí que ele foi convidado, ele foi chamado para fazer parte desse momento, para irem até o rei e fazer ali com que fizesse uma aliança com o rei, para que o rei não fosse tão pesado como foi o seu pai. Veja bem, Salomão foi um grande construtor, e para essas construções faraônicas que ele construiu, inclusive o templo, ele precisava de dinheiro, e para isso ele começou cobrar impostos pesados sobre o povo. E aí, quando o rei assume o reinado, Jeroboão chega junto com o povo e pede ali para que o rei aliviasse aquela carga tão pesada que estava sobre o povo. E aí, Roboão pede aí 3 dias, né, para tomar essa decisão, e diz: olha, vocês vão, e há 3 dias depois vocês retornam. E aí ele vai e toma conselho ali com os idosos, está aí no versículo 6. E os idosos, pessoas maduras, sabendo da dificuldade que está o povo passando, ali vai e aconselha dizendo: olha, seja favorável ao pedido, atende o pedido do povo, alivia essa carga do povo, e eles vão te servir, você vai ser beneficiado. E ele despreza os conselhos daqueles idosos, e ele vai agora se aconselhar juntamente com os seus amigos, diz a Bíblia aí, aqueles que cresceram junto com ele, né? juntos cresceram e o serviam, diz aí o versículo 8. E qual foi o conselho dos jovens? Foi justamente que Roboão fosse mais duro ainda do que o seu pai, né? Diz aí o versículo 11: assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Se o meu pai castigou com açoite, porém eu castigarei com escorpião. Diante desse quadro, diante dessa decisão desse rei, o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor, você vai perceber isso na narrativa, que o povo tomaram uma decisão de levantar Jeroboão como rei. E aí Jeroboão agora assume um reinado. E aquele rei que era único, agora se torna 2 reinos. E aí nós temos aí o reino do norte, o reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, chamado Israel. Reino do sul, agora a capital continuou sendo Jerusalém, e era chamado de Judá. Então agora nós passamos a ter 2 reis no povo de Israel. E esses povos, esses 2 reinos, que eram uma só nação, que eram unidos, depois dessa divisão começaram
a ter conflitos, a haver guerra entre eles, lutas entre eles. Era um só povo, era o povo de Deus, mas por causa do pecado, o mal se instalou ali, no povo de Deus, e agora estava ali, um povo que era um só, se tornaram dois povos. E é interessante que esse reino do norte, capital Samaria, eles passaram agora a ser os samaritanos. Os samaritanos. E Judá continuou sendo o reino de Judá, e que são os judeus. E nós encontramos, quando Jesus veio, e a Bíblia diz que Jesus vai até os samaritanos, e a Bíblia diz que os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos. Quase 1000 anos depois, quantas gerações passou desse episódio até a vinda de Cristo? E ainda estavam em conflitos. Eles não se davam uns com os outros. E era uma só nação. E era um só povo. Veja, queridos, o mal que se instalou ali em Israel. Permaneceu uma intriga, uma divisão, conflitos entre o povo de Deus. Será que foi só em Israel que aconteceu divisões? Será que não acontece hoje em muitas igrejas, em muitas famílias? Quantos casais foram para um altar declarando amor eternos e de repente começam uma intriga, uma discórdia, e daqui a pouco se tornam inimigos? E nós temos visto aí nos meios de comunicações, maridos matando esposas na frente de filhos. Quantos males desse nos já aconteceu nas famílias? O pecado. Não esqueça que foi o pecado que levou Israel a passar por aquela grande divisão, e esse mal se instalou. E não é diferente, queridos, hoje. Se você for olhar os motivos dos divórcios, os motivos das mortes em família ou divisões em família, é a desobediência a Deus, é o abandono das Escrituras, é o se voltar para a idolatria, para o eu, para o que eu acho, para o que eu penso, para o que eu decido. E é interessante que não é só aqueles que tomaram as decisões que são atingidos, os descendentes, crianças que nem nasceram ainda vão ser atingidas. E foi assim que aconteceu com Israel. Gerações pós gerações, esse mal continuou. E assim, queridos, é nas famílias. Por isso que essas narrativas bíblicas, elas estão contando essas histórias. O próprio Deus fez com que essas histórias ficassem escritas para nos ensinar, trazer para o seu povo os motivos dessas divisões, o porquê dessas divisões e as consequências dessas divisões, para que nós, Igreja do Senhor, não venhamos cair nessas mesmas ciladas, para que esses males não venham atingir os nossos lares,
a nossas igrejas, amigos que se tornam inimigos, irmãos que se tornam inimigos. E não é só o irmão com a irmã, os filhos, os netos também vão sendo atingidos. E aqui, querido, nós encontramos Jeroboão, depois que assume o reinado, ele toma decisões diabólicas para conduzir o povo. E uma delas foi quando ele, diz aí no versículo 27 do capítulo 12, diz aí, a partir do capítulo 26, diz aí que Jeroboão, 25, Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa, e aí você vai ver nessa narrativa, o que Jeroboão faz? Com medo do seu povo, daqueles que fizeram deles rei, eles continuavam indo para Jerusalém, porque Jerusalém era onde estava o templo, e era onde havia a adoração, e aí ele pensou, diz aí o versículo 27, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. O que ele está dizendo aqui? Que o povo poderia continuar indo, e aí ele diz, olha, esse povo, eles amam o Senhor, eles amam o templo do Senhor. Há um perigo, e qual era o perigo? O povo voltar para o rei Roboão. E aí ele tomou uma estratégia, está aí no versículo 28, quando diz aí o versículo 28, pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizera subir da terra do Egito. Olha só a estratégia desse homem. O que ele escreve, o que ele constrói? Ele constrói bezerros de ouro. E ele diz mais, que foi esses deuses que tiraram o povo do Egito. Lembra? Lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e o povo ficaram à espera de Moisés, e quando Moisés desce com as tábuas da lei, o que é que ele encontra? O povo ali em orgia, o povo ali adorando o bezerro de ouro. Idolatria no meio do povo. E agora ele faz justamente isso. Ele pega e constrói, não só um, mas diz a Bíblia aí que ele constrói 2 bezerros e coloca um no extremo norte, extremo sul do seu reinado e diz, vocês não precisam ir mais para Jerusalém. Vocês não precisam ir mais adorar no templo. Vocês agora têm os deuses de vocês. Foi esses deuses que tiraram vocês do Egito. E é interessante, queridos, que 19 reis se levantaram no reinado do norte. E a maioria deles foram idólatras. E a narrativa que nós encontramos é que eles andaram nos caminhos maus de Jeroboão. 19 reis, até a destruição, quando o rei assírio destruiu o reino do norte. E aí nós encontramos 20 reis no reino do sul. Tiveram idólatras? Sim, tiveram. Mas a maioria, diz a Bíblia, que eles, diz assim, e seguiram a Davi. Seguiram a Davi. Mas é interessante que a narrativa nos fala aqui, que quando eles romperam com o neto de Davi, quando eles romperam ali com Roboão, diz a palavra do Senhor, que eles falaram o seguinte,
quando eles romperam, eles falaram que eles não tinham nada mais a ver com Davi. Eles chegam a dizer que agora, a partir de então, diz a palavra do Senhor aí no versículo 16, vendo, pois, todo Israel, o capítulo 12, 16, que o rei não lhe dava ouvido, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. E aí ele diz: as vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. O que eles fizeram aqui? Eles romperam com Davi. Eles romperam com aquele que Deus tinha levantado como rei segundo o seu coração. Davi era o homem que tinha sido elevado a rei diante do próprio Deus, o Deus que fez, segundo o que Deus já tinha determinado. E agora eles rompem com Davi, dizendo: o que nós temos a ver com Davi? E a promessa do Messias era o filho de Davi. E naquele momento, eles não romperam só com Davi, eles romperam com o Messias que viria de Davi. Eles romperam com o próprio Cristo, viraram as costas para o próprio Deus, para as promessas do próprio Deus, e se voltaram para a idolatria. E é por isso, queridos, que os samaritanos foram eliminados, deixaram de ser o povo de Israel para se tornarem apenas os samaritanos. E essa guerra permaneceu, porque eles romperam com aquele que era o abençoado por Deus, de onde viria o Messias, o filho de Davi. Amados, a idolatria é um mal que levou Israel para a divisão, que levou a Israel para ser destruído e deixar de ser uma nação de Deus. O pecado, ele continua trazendo divisões e levando as pessoas para longe de Deus, para romper com o próprio Deus. Deixam de servir aquele que é o único digno de honra, glória e louvor, que é Jesus, que diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, para seguir deuses, a idolatria. E foi o que aconteceu ali, foi o que aconteceu com aquele povo. Eles romperam. Diante dessa realidade, dessa narrativa que nós estamos analisando aqui, o que é que nós podemos trazer para os nossos dias? Para nós que estamos aqui, nós precisamos aprender que o pecado, ele mata, ele destrói, porque ele é algo maligno. O pecado destrói, separa o homem de Deus. O pecado. Os más conselhos, que foi justamente o que Roboão seguiu, levou Roboão para perder quase todo o seu reinado. Esses más conselhos hoje também continuam na vida jovens, adolescentes, mulheres, homens, que se aconselham com aqueles que não temem a Deus. Diante dos conflitos, diante das decisões que têm que tomar, vão se aconselhar com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Cuidado com quem você está se aconselhando. Mulheres, cuidado com quem vocês estão recebendo conselhos, homens, jovens, adolescentes, crianças. Amados,
O Senhor, diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que Deus não destruiu completamente o povo de Israel. Diz aí a palavra do Senhor, versículo 34 do capítulo 11. Vamos lá. O Senhor falando: porém, não tomarei de sua mão o reino todo. Versículo 34 do capítulo 11. O Senhor falando: pelo contrário, falo-lhe príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Olha o que nós encontramos aqui nessa narrativa. Por amor a Davi, o Senhor falou que ia deixar os remanescentes, que o reino ia permanecer, mesmo apenas 2 tribos, mas o Senhor, por amor a Davi, e diz mais, por amor a Jerusalém, o Senhor não destruiu, não entregou todo o reinado para aquele idólatra Jeroboão. E diz a palavra do Senhor aí, que o Senhor disse que ia permanecer, né? Ia permanecer ali, por amor a Davi. Ele diz aí, que todos os dias da vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi. Olha só essa graça de Deus aqui nesse versículo. Por amor àquele que foi fiel, por amor àquele que serviu, diz aí o Senhor, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos, por amor a ele, o Senhor continuou conduzindo o povo da tribo do sul, Judá, porque tinha uma promessa, que Jesus viria de Judá, que Jesus viria de Davi, e por amor a Davi, permaneceu os remanescentes, e Jesus veio, e ele veio da tribo de Judá, e ele nasceu em Belém de Judá. Os samaritanos romperam com Davi, mas a promessa estava em Davi. Amados, por amor a você, por amor a mim, o Senhor vai cuidar dos nossos. Irmãos, isso é algo para nós louvarmos a Deus. Uma notícia dessa é para nós sairmos daqui glorificando a Deus de tal maneira, que por amor, Ele está dizendo que Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar dos seus, Ele vai cuidar daqueles que ainda nem nasceram, por amor aos seus. Esse é o Deus gracioso, misericordioso, que nos chamou para fazer parte dessa igreja, que veio ao nosso encontro, mesmo falhos, defeituosos como somos, que Davi também era um homem falho, nós conhecemos a história de Davi, mas Davi, aonde ele chegava, Deus chegava. Davi era um representante de Deus. Tão lindo a história de Davi com relação a Deus, que quando ele chegava, tinha louvor, tinha adoração, tinha expressão de adoração a Deus, porque Davi chegou o homem de Deus. E assim, queridos, tem que ser com cada um de nós. Se você chegar lá na sua família não mora aqui, mora onde? Ah, mora em tal lugar. Chegou o fulano, chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus.
mesmo que a sua família não tenha temor a Deus, quando você entrar na casa de um irmão seu, dos seus pais, chegar na sua família, chegou Deus. Por quê? Porque o representante de Deus chegou. Assim foi Davi. E assim o Senhor está falando para nós nessa noite. Para que nós possamos ser como Davi. Continuarmos servindo ao Senhor. Olhe para os seus filhos. Você ama os seus filhos? Tenho certeza, eu amo os meus. Eu amo a minha família. Essa semana que vem, essa semana, eu vou viajar, vou fazer um encontro de família. Levar a palavra lá na minha terra. Viajar com a minha mãe. Para estar juntos, orando, compartilhando da palavra do Senhor. Os encontros que você tiver com a sua família, quando você entrar, entrou alguém que representa Deus. Esse é o chamado do Senhor. E os seus filhos vão ver isso. Os seus filhos vão olhar. E eles vão contar a sua história para os filhos dele. Nossos netos vão saber a nossa história. E como que é a nossa história? Como que eles vão contar? Homens e mulheres de Deus. Aqui está a história de Davi. Por amor a Davi e por amor a você, o Senhor vai abençoar aqueles que ainda não nasceram. Já parou para pensar sobre isso? Que por amor a nós, o Senhor vai abençoar aqueles que estão vivos e aqueles que ainda nem nasceram. Que Deus nos abençoe. E nós estamos aí há 2 semanas das eleições. Cuidado com esse momento. Não vale a pena você brigar com um familiar seu, você brigar com um irmão seu da igreja, com um vizinho, por causa das eleições. É um momento tenso, são 2 semanas, mas cuidado. Você tem o direito de votar, vote consciente, mas cuidado. Diante dessa palavra, eu quero orientar a igreja do Senhor para que, diante dessas 2 semanas, você possa estar em oração, para que você não seja aquele que vai levar conflitos, mas vai ser o abençoador. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós cantarmos aquela última canção que vocês cantaram, das 3. Vamos louvar o Senhor com aquela canção, linda canção. Vamos louvar a Deus, esse Deus que por amor a nós e amor aos seus, Ele preserva.
Amor tão grande, tão precioso, a graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecado. Amor tão grande, tão precioso, a graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecado. Canto assim, aleluia, ao teu nome. Aleluia, salve estou. Aleluia, pois tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Tu és a glória. Através da tua cruz, viemos nós te adorar aqui. Através da cruz, através de Cristo, nós fomos reconciliados. A Bíblia diz que havia uma barreira entre nós e o nosso Deus. E Cristo quebrou essa barreira. E hoje nós somos reconciliados por meio de Cristo. Somos salvos para andarmos em novidade de vida, amando com a graça de Deus. Irmãos, eu quero fazer um convite à igreja. Eu gostaria de ver terça-feira a igreja do jeito que está aqui. É um convite especial. Está vindo amanhã para ficar uns 2 dias conosco. 2 pastores de Belém, o pastor da igreja central, o pastor Ronald, e o pastor Joerno, que é o sogro da minha filha. Eles vão trazer um pastor que é de São Paulo, coreano. O nome dele é Shun. Viu, Luana? A Luana falou que não sabe falar, eu também não, mas eu acho que é Shun. E ele vai trazer, queridos, aqui um estudo sobre os primeiros capítulos de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E é muito interessante nós conhecermos esses capítulos de Gênesis, porque é a base de toda a Bíblia. Quando nós temos entendimento sobre esses primeiros capítulos de Gênesis, sobre a criação, queda e redenção, e o que aconteceu pós-queda, entendendo esses princípios, fica fácil para nós entendermos a Bíblia. Agora, quando
quando não há esse entendimento, não tem como você entender, porque as pessoas dizem, eu leio a Bíblia e não entendo, mas não entende porque não conhece a história da Bíblia, não sabe o porquê dos livros da Bíblia. Então, venha para cá, para ouvir essas instruções. Ele é um pastor, foi professor do Silvio, né? Ele é professor de seminário, é um homem que tem uma bagagem, um conhecimento profundo, e nós vamos estar tendo o privilégio, ele está em Belém, ministrando lá nas igrejas presbiterianas de Belém, e por causa de um tucunaré, ele disse que vai vir em Tucuruí, porque ele quer pescar um tucunaré. Aí eu falei, rapaz, não sei se vai conseguir não, né? Porque me falaram que essa época é difícil pegar tucunaré. Mas aí eu convidei um amigo meu, que tem um barco, que tem a Austrália lá, ele falou que vai tentar, bota ele pelo menos jogar o anzol lá no lago, né? Então, ele estará aqui terça-feira, às 19 horas, ministrando aqui para a igreja. Irmãos, não vamos chegar aqui, o homem vai vir de São Paulo e chegar aqui e encontrar meia dúzia, né? Então, sai da sua casa, dê um tempinho lá com o seu negócio, do seu descanso, e venha para cá, vamos prestigiar. Isso é um privilégio que a igreja está tendo, de poder receber um homem, né, com o conhecimento e a bagagem que ele tem, ok? Esse é o convite especial que eu quero convidar a igreja, eu gostaria de ver a igreja aqui presente. Então, eu sei que onde cada um senta, né? Ainda agora a Neuma estava sentando ali do outro lado, diga, Neuma, teu lugar é do outro lado, né? Porque eu vejo, né, aqui os irmãos, onde os irmãos sentam. Então, quando eu olho para um lugar que você não está, né, eu falei para o Getúlio e a Ana ainda agora, quando vocês não estão aqui, eu olho, está vazia a cadeira de vocês. Isso é maravilhoso, né? Porque o pastor olha e já vê as ovelhas, cada um no seu lugar, né? E como isso é bacana, né? Porque aí eu olho e já sei quem não veio, né? O Jobinho hoje mudou de lado, né, Jobinho? Mas veio, já vi também que está aí. Irmãos, esse é o convite especial da semana, né? Na terça-feira. E às 18 horas, nós estaremos aqui em oração, e próximo das 18 horas, faltando ali uns 15 minutos para as 18 horas, já falando aqui para a Missionária Socorro, nós vamos ter um momento sobre os grupos familiares. Trazer a memória a respeito dos nossos grupos familiares, a importância do grupo familiar e como conduzir os grupos, tá bom? E aí, 19 horas, o pastor vai estar ministrando. Vamos todos ficar em pé, eu estarei orando neste momento, interpretando a bênção apostólica, e em seguida, o presbítero Adeus vai estar dando os outros avisos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, como igreja do Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, diante de cada cântico, cada leitura da Tua Palavra, ó Deus, o momento ofertório e principalmente o momento da Tua Palavra, que o Senhor falou à Tua igreja, eu creio que o Senhor falou também comigo, a importância de nós, ó Deus, estarmos sendo orientados e sendo guiados pelas verdades da Tua Palavra. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos filhos, os nossos lares, que o Senhor venha, ó Deus, proteger cada família, Senhor, aqui representada, e que não haja, Senhor, divisões, intrigas, discórdias. Clamamos pela nossa nação, diante desse momento tão decisivo, que iremos viver, esses dias que antecedem, Deus, as eleições, que o Senhor traga paz no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, abençoa a nossa nação, Senhor, nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai, e as misericórdias do Espírito Santo de Deus, que nos assiste, que fala conosco, esteja sobre nós, igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.